Gente, boa noite. Eu tô tentando resolver aqui com o Guido. Aê, agora foi. Olha, boa noite. Eu acho que você estava me sabotando, hein? Não, Eu sei, de jeito nenhum. sei. Eu não sei por quê, mas não estava entrando. Agora, bom, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo, graças a Deus. Olha, nós perdemos um tempo precioso, mas vamos recuperar. Eu estou à Vamos. sua inteira disposição, mas antes disso, eu queria cumprimentar você, toda a turma da psicologia, não sei se tem também pessoas do direito que eu sei que estão aí, médicos também recém-formados que eu sei que eles estão presentes. Enfim, eu queria dar um abraço apertado a todos os participantes dessa sala virtual e cumprimentar também o contato que foi com vocês, que é a Pituca. Então, um abraço apertado para a Pituca, Ah, na sala, mas, enfim, para você, Yasmin, para você que eu não sei quem é, que entrou agora. Oi, doutor, meu nome é Paula, muito prazer, tudo bom? Olha, então vamos lá. Eu estou aqui para ser. Eu quero que vocês façam um monte de pergunta. Eu não vou fazer exposição, o que é isso, o que é aquilo, porque, enfim, se fosse um outro tipo de plataforma que a gente não interagisse, então aí tudo bem, eu faria uma exposição e ficaria à disposição de vocês para responder perguntas e respostas. Mas eu acho que é melhor vocês perguntem à vontade, se vocês conseguirem pegar as perguntas do pessoal que está entrando, passem para mim, que eu estou aqui para à disposição de vocês. Pronto, fala. então, eu vou primeiro me apresentar. Eu sou Yasmin, estou no quarto período de psicologia e sou a coordenadora aqui da comunicação da CPP. A gente queria dar dois recadinhos rapidinho, só para lembrar que para comprovar a presença na live, para poder ganhar as horas de atividade complementar, comenta seu nome, o RA e tira print, e assim você vai comprovar. E a gente vai tentar gravar essa live e deixar no nosso perfil, mas eu não tenho certeza, então aproveitem e acompanhem até o final. Paula, você quer falar alguma coisa? Bom, gente, doutor Guido, prazer, meu nome é Paula, eu estou no segundo período, tá, de psicologia, e a gente está muito feliz de ter o senhor aqui, a gente quer agradecer muito pela sua generosidade, tá, pela sua disponibilidade de estar aqui para colaborar conosco. Gente, assim, todo mundo que está aqui conhece o Dr. Guido, né? Eu vou só citar rapidamente um resumo, assim, um resumo do currículo, assim, porque é impossível falar o currículo do Dr. Guido, né? O Dr. Guido, ele teve a sua graduação na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, ele se especializou em psiquiatria forense. Ele foi médico-chefe do Manicômio Judiciário de São Paulo, de 75 até 1985. Ele é um perito nos tribunais de São Paulo, ele é ex-diretor científico no British Medical Journal, no Brasil, e além de ser consultor convidado de vários órgãos de comunicação, de entrevistas, de programas da área, né? Então, seja muito bem-vindo, Dr. Guido. Muito É obrigado. uma Não, é só eu falar que é uma honra ter você aqui. Eu sou uma fã, então é isso. Muito obrigado, Yasmin. Muito obrigado, Paula. Vocês, olha, eu fico muito contente de estar aqui com vocês, que para mim é uma oportunidade muito grande de falar com os jovens. A Paula leu o meu currículo, eu me senti aqui importante, mas eu não sou, não. Eu me dedico de corpo e alma a essa área
da mente humana relacionada com a parte judiciária. E gosto muito, enquanto Deus me der saúde, eu vou continuar fazendo. Mas, para mim, o mais gostoso de tudo é estar aqui com vocês, batendo papo, porque vocês, a esperança da psicologia e da psiquiatria está em vocês. Hoje, a gente vive um momento de grande decadência da psiquiatria. Eu não falo mais, não faço palestras, nada com esses já formados, não recém-formados, esses formados que estão aí clinicando. Não faço mais, porque esta geração, para mim, está absolutamente perdida. É uma geração de psiquiatras que eles não conhecem mais o psiquismo humano. Então, a esperança está em vocês, jovens, e principalmente nos psicólogos. Só para a gente começar a esquentar a nossa conversa, meu último livro é esse aqui, A Decadência da Psiquiatria Ocidental. Mas o que eu queria ler para vocês verem como é de fato eu acredito em vocês, porque vocês vão vingar essa geração de psiquiatras despreparados, que pensam que o psiquismo humano é um monte de neurônios banhado por neurotransmissores e tome remédio, tome remédio, tome remédio. Então, só para vocês entenderem, tem alguns tópicos que são mundiais, eles não são aqui só brasileiros, porque existe um núcleo de resistência a essa psiquiatria ordinária muito grande no mundo todo, só que é minoritário, ainda minoritário. Por isso que a esperança está em vocês. Olha, os psiquiatras devem ser reeducados para que possam funcionar como psicólogos. Então, esta é a ideia. Que eles parem de ser psiquiatras, de ficar dando remédio desesperadoramente e passem a ser psicólogos. Bom, fiz a introdução. Agora eu vou ficar respondendo as perguntas de vocês dentro do nosso tema. Nós já temos aqui algumas perguntas. Quem quiser, gente, tem um balãozinho de conversa com a interrogação. Pode fazer pergunta por aí que a gente não perde durante o bate-papo, tá? A primeira aqui é: boa noite. A psicopatia é tratável? Pergunta da Juliana Dabu. Boa, Juliana. Boa pergunta sua. Então, eu vou fazer uma exposição dentro do nosso tema, rápida, para vocês entenderem o que é, de fato, essa tal da psicopatia, que eu acho que é importante. Então, assim, de uma forma bastante objetiva, a gente tem, de um lado, a doença mental e, do outro lado, a normalidade mental. O que é doença mental? A doença mental, propriamente dita, não esta ordinária dos psiquiatras de hoje em dia. Eu falo a clássica, realmente a doutrinária. A doença mental é uma ruptura com a realidade. Então, o que é romper com a realidade? É muito simples. A realidade é esta que nós vivemos, tá certo? Um copo é um copo, não é? Uma lapiseira é uma lapiseira, um computador é um computador, etc. Essa é a realidade. O doente mental, propriamente dito, ele rompe com a realidade. Para ele, por exemplo, um copo com água, ele acha que puseram um veneno aqui dentro. Ele está com delírio de perseguição. Para ele, isto é real. Por exemplo, esta caneta não é uma caneta. Alguém pôs um chip para poder ler os meus pensamentos. O computador é algo que foi plantado aqui para poder ler as minhas ideias e transmitir as minhas ideias para um outro lugar. E eu ainda escuto vozes que me dão ordem ou que me xingam. Então, esta é a minha realidade. E esta é uma realidade, para mim, que ela é imutável, para mim, doente mental. E digamos que a Paula chegue e fale: Guido, não é isso. Ninguém pôs veneno na sua água. Eu sei que
a pessoa que serviu água para você é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, ela é uma pessoa boa, ela não fez isso. Aí eu vou falar, tá vendo? Ela está mancomunada com essa outra pessoa. Porque entre a minha realidade delirante e alucinatória e a realidade verdadeira, eu sempre vou ficar com as minhas concepções delirantes. Esta é a minha realidade. Loucos são vocês, que não estão vendo que a água está envenenada, que aqui não tem um chip para ler os meus pensamentos. Então, isto é o doente mental propriamente dito. Volto a insistir, não é isto que essa psiquiatria ordinária, decadente, diz que é doença mental. Não é. A mental propriamente dito é isso. Pois bem, aí vem algo interessante. Eu já vou chegar já na psicopatia. Vem algo interessante. Porque aí vocês perguntariam, é fácil reconhecer um doente mental, por exemplo, um doente mental criminoso, mesmo para gente que não tem uma formação ainda totalmente realizada, é fácil reconhecer? Resposta, sim, é facílimo. Porque como o doente mental ele rompe com a realidade, os atos que ele pratica, por exemplo, um crime, é sempre um crime bizarro. Todas as vezes que vocês estiverem diante de um crime bizarro, tenham certeza que esse crime foi praticado por um doente mental. O que é um crime bizarro? Um crime bizarro é aquele que é inexplicável do ponto de vista psicológico. O que é explicação psicológica? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou sem dinheiro, eu bato a carteira do indivíduo. Eu quero... esse indivíduo vai me delatar para a polícia. Então eu queimo o arquivo e mato ele. Eu estou sem dinheiro, preciso comprar um carro, então eu faço o estelionato. Esses delitos, eles são, ainda que condenáveis jurídica e moralmente, eles são compreensíveis. Eu estou sem dinheiro, eu mato. Eu roubo a carteira. Ele vai me delatar, eu mato, etc. Agora, eu pergunto para vocês, é possível compreender um delito, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo que eu vou dar para vocês agora, de um indivíduo, sexto-anista de medicina, que compra uma metralhadora, entra no cinema, descarrega a metralhadora em pessoas que ele nunca viu, não reivindica nada, não rouba nada, e ainda é preso com a metralhadora carregada. Ou nós damos uma pitada de psicopatologia, de anormalidade, ou seja, de bizarrice, ou fica incompreensível. Ou seja, esse é louco. Outro, o indivíduo que entra numa escola com revólver, com uma besta, aquela arma medieval, e dispara a esmo contra pessoas que nunca fizeram nada para ele. Ou nós vamos dar uma pitada, ou isso é bizarro. Então, ou nós admitimos que ele tem doença mental, que a gente pode até não saber dar um nome, precisa examinar e tal, mas que é doente mental é. Por exemplo, os exemplos não minguam. Outro exemplo, um pai, né? Outro exemplo clássico da literatura psiquiátrico-forense. Um pai acha que a filha está morta e joga pela janela, longe. Eu pergunto, qual pai que vai jogar filha morta ou viva pela janela? Ou esse indivíduo está naquele momento louco? Ou, senão, é incompreensível. Senão não dá para explicar uma bizarrice desse... E todas as vezes que vocês estiverem diante de crimes bizarros, vocês estarão diante de um doente mental. Pois bem, eu vou agora para a psicopatia. Porém, né? Natura não facite saltos, ou seja, a natureza não dá pulos. E é verdade. Você que o fruto amadurece aos poucos, a noite se transforma em dia e no meio tem a aurora. Então,
Isso para dizer para vocês que quando termina a doença mental, não é exatamente aqui que vai começar a normalidade mental. A normalidade mental começa bem lá para adiante. Existe um interregno entre a loucura e a normalidade mental. Existe uma zona fronteiriça. E aí vocês perguntam, quem são os habitantes psiquiátricos dessa zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade mental? São exatamente esses chamados psicopatas. Eu não gosto do nome psicopatia, porque ele já foi muito glamourizado no cinema, em romance, em novela de televisão. Não. Eu vou falar alguns nomes pelos quais esses indivíduos fronteiriços eles são conhecidos. O primeiro que descreveu eu gosto de chamar o nome condutopatas. Por que condutopatas? Porque a patologia, a apatia, a deformidade, a doença, a moléstia, ela está na conduta do indivíduo. Então, o indivíduo aparentemente normal, mas tem uma conduta deformada. Eu já vou falar deles para vocês. Quais os nomes pelos quais a história conhece ou conheceu esses fronteiriços entre a loucura e a normalidade? O primeiro que descreveu foi um médico inglês chamado Henry Pritchard. Ele chamou de loucura moral. O nome é bom. São loucos morais. Sim. O outro, isso foi em 1835. Em 1888, chegou um português, que eu gosto muito. Eu tenho todos esses livros na minha pequena coleção de livros raros. Um outro que também deu um nome bom, eu gosto, mas é poético. Ele deu o nome de loucura lúcida. É bom também. Depois, no início, na segunda década do século XX, veio o nome psicopata. Depois, sociopata. Depois, portadores de transtorno de conduta. Eu gosto, são todos sinônimos. Não há diferenciação. Quem diz que tem, não conhece a história. O nome que eu gosto é condutopatas, porque a patologia está na conduta. Bom, pois bem. Então, aí alguém vai perguntar nessa sala virtual, e eu já vou fazer a pergunta e já vou responder. E é assim, Guido, você falou que os condutopatas, eles ficam na zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade mental. Então, a pergunta seria o seguinte, qual a diferença que esses indivíduos têm para os loucos propriamente ditos e qual a diferença que eles têm para os normais propriamente ditos? Tá certo? Então, vamos lá. Primeira parte da resposta. Os condutopatas, sociopatas, psicopatas, loucos morais, loucos lúcidos, que são todos sinônimos, eles diferem dos doentes mentais porque eles não rompem com a realidade. Eles não alucinam, não deliram, eles vivem nesse mundo. E são manipuladores. E não têm perda de inteligência. Não é que eles são mais inteligentes do que as pessoas. Não. Eles foram glamourizados como grandes inteligentes. Não são. A inteligência, as pessoas normais, tem uns que são um pouco mais inteligentes e outro um pouco menos. Eles também, tem uns um pouco mais, um pouco menos. Parecem que eles são inteligentes porque eles são manipuladores. Eles fazem coisas, manipulam para tentar atingir o objetivo deles e nisso parece que eles são inteligentes, mas não são. Então, pois bem, então eles não têm isso. Agora, a segunda parte da resposta. Qual a diferença que tem desses condutopatas para os normais mentalmente, já que eles não alucinam, não deliram, não são doentes mentais propriamente ditos? A resposta melhor é o que eles não têm que as pessoas normais têm. O que os condutopatas não têm? Eles não têm sentimentos superiores de compaixão, de piedade, de altruísmo. Não têm. Eles são altamente egocentrados, voltados para eles mesmos. Só interessa aquilo que interessa a eles.
Tanto faz. Então, se eles tiverem prazer em matar para ver cair, aquilo lá que interessa. Se eles tiverem, se eles quiserem atingir um objetivo, e para atingir esse objetivo, eles têm que matar, assaltar, etc., eles vão fazer, sem nenhum tipo de culpa. Tanto é que uma das perguntas clássicas que os peritos fazem para esses condutopatas é, depois de ter uma empatia, de conversar, etc., para poder ter uma empatia, senão você não extrai nada de ninguém, você tem que ter empatia. Então, depois de fazer uma série, você pergunta para aquele que você está examinando, que você acha que é um condutopata, fala assim, você está arrependido do que você fez? Ele fala, claro que estou, doutor. Eu estou preso há 3 meses. Estão me chamando de monstro, ou seja, não é um arrependimento com a sorte da vítima, das pessoas, da maldade que eles fizeram. É arrependimento porque está preso. Essa moça, que eu não gosto muito de falar, mas ela tem, parece que até filme ou livro, ou sei lá o quê, eu não vejo, porque como eu vejo a realidade, eu não gosto de ver o romanceado. Eu não dou, infelizmente, isso é um erro meu, eu não dou a liberdade poética nos filmes. Eu falo, tá vendo? Aquilo não pode. Tá vendo? Isso aqui não existe. Então eu não dou a liberdade poética, mas porque eu vejo na realidade. Essa moça que matou o pai e a mãe, mancomunado com 2 comparsas, não é? Que o pai era engenheiro e a mãe psiquiatra, e matou barbaramente. No dia do crime que ela matou, ela foi depois para um motel tomar bebida na suíte presidencial, comemorando o fato que ela ia fazer aniversário depois de 3 dias. Então, tudo isso acontece. Bom, mas ela estava, isso para falar para vocês, que é trazer exemplos reais. Ela estava, no dia do julgamento, absolutamente como se não fosse com ela. E o dia do julgamento é um dia muito importante, porque é o dia que você vai saber seu destino. Vai ser livre, vai ficar presa, vai para uma casa de custódia, etc. É um dia importante, mas parecia algo enfadonho. Tudo aquilo era enfadonho para ela. O único momento que ela esboçou uma reação, um sentimento, e chorou, ou fez menção de choro, qualquer coisa nesse sentido, foi quando o juiz falou, a senhora está condenada a 42 anos e tantos meses de reclusão. Então, puxa, eu vou ficar 40 anos presa. Então, quer dizer, mas não é só isso. Depois, passado um tempo, uma psicóloga examinou ela, foi fazer um parecer e perguntou para ela, você está arrependida do que você fez? Olha, ela matou pai e mãe. Você está arrependido do que você fez? Ela falou, olha, veja, para fazer um parecer, o psicólogo estava examinando para fazer um parecer, que na verdade, quando você está nessa situação, você fala, claro que eu estou arrependido e não sei o quê. Normalmente é assim. Se o psicólogo, se o entrevistador, ele não é bom, ele acaba escutando esse tipo de resposta. Ela falou, olha, eu me sinto meio culpada. Ora, meio culpada por ter matado o pai e a mãe, porque não tem culpa nenhuma. Mas os exemplos não mingam. Eu examinei um que eu gosto muito de contar, um condutopata fronteiriço, que é o famoso, é antigo, é um caso antigo, mas é muito rico e muito puro. Quando eu digo puro, é puro em psicopatologia. Ele é a pureza clínica. Né? Aí ele era um serial killer, um assassino em série, ele tinha matado, foram 13 os crimes, mas ele tem mais, eu sei que ele tem mais. Ele já morreu. Normalmente esses daí não duram muito na cadeia. Mas eu falei para ele, tinha matado um homem, ele era homossexual, ele era, como é que chama? Garoto de programa. Então ele saiu homossexual e aí matou barbaramente, de uma forma... Todos eram iguais. Todos os crimes que ele praticava eram crimes semelhantes, na verdade. Ele amarrava com gravata, depois embebedava, e depois ele tinha prazer em contar como que ele enfiava a faca e virava a faca no peito da pessoa. Bom, enfim, mas até aí tudo bem, tudo bom, tudo em ordem, tá certo? Aí eu perguntei para ele, falei, escuta, você não pode me fazer faz uma cartinha, eu gosto muito disso.
Faz uma carta contando e dizendo. Porque lá eles pensam, raciocinam, eles podem corrigir, eles têm tempo. Então ele me fez uma carta que é uma pérola. E a certa altura ele diz o seguinte, ele fala que ele não se sente culpado do crime. Agora, por que não se sente culpado? Ele coloca na carta. Por que ele não se sente culpado? Ele falou, mas por que ele me convidou para tomar um drink na casa dele? Se ele não tivesse convidado para tomar um drink, ele não teria morrido. Quer dizer, a culpa é da vítima. Sim. Todos são iguais. Um caso clássico também, interessantíssimo. Ele faz parte da literatura clássica dos casos psiquiátrico-forenses paulistas e brasileiros, que é o do cirurgião plástico, que picou uma paciente. E eu achei esse caso muito interessante, porque também é puro, é um caso puríssimo. Ele é puro do começo ao fim, inclusive na morte dele. Como ele se mata. É puro. É puro e veja, eu estou conversando com psicólogos, psiquiatras, estudantes, puro em psicopatologia. Certo? Nesse sentido. Sim, claro. Estou falando, vocês, por favor, me entendam nesse sentido. Uhum. Eu perguntei para ele, eu falei, escuta, ele me esperando na delegacia de polícia, que eu fui na delegacia de polícia para examiná-lo depois do crime, né? Depois de ele ter picado uma paciente dele, etc. Que, meio namorada, não importa. Eu falei, era depois de 3 meses. E ele estava me esperando na delegacia, muito bem vestido, de terno, gravata. Eu me lembro que ele tinha uma bengala com cabo de ouro. Isso são coisas que chamam a atenção. Os psicólogos, nós ficamos todos de olho em tudo, né, para ver onde que a gente vai extraindo uma coisa ou outra. E ligando, como se fosse um quebra-cabeça, e encaixando peças. Depois de um tempo, eu falei, escuta, você está arrependido do que você fez? A resposta que eu já dei para vocês. Mas é clássica. É uma resposta clássica. Claro que estou preso. Estou um monstro. Quer dizer, Sim. é tudo egocentrado. Não tem altruísmo. Bom, então vamos lá. Eu vou continuar falando das diferenças entre o fronteiriço e o normal. Espichei bastante nesse egocentrismo do arrependimento. Não tem arrependimento. Outro, o que mais eles não têm? Fora sentimentos superiores, piedade, compaixão e altruísmo. Eles não têm valores éticos e morais bem estabelecidos. Porque veja um pouquinho, os valores éticos e morais bem estabelecidos, eles funcionam como freios da conduta. Eu detesto essa pessoa, eu detesto esse professor, porque ele vive me dando nota baixa, ele vive me perseguindo, ele é um condutopata, pronto. Falando assim, eu tenho vontade de matar esse professor, mas ninguém mata. Existe uma infranqueável entre eu imaginar alguma coisa e o meu ato. Por quê? Os valores éticos e morais meus vão me refrear a ponto de eu não fazer. Eu não faço isso porque, coitado, pensando bem, ele está na dele, deixa ele. Eu não vou nunca mais assistir a aula dele, ou ele vai, sei lá, qualquer coisa assim. Ou, se não, falando, puxa vida, ele é pai de família, eu vou fazer isso. Ou, se não, os meus valores éticos e morais não vão me permitir por um motivo muito simples. Porque matar não é bom você tirar, é fora da lei, a lei me condena, eu tenho filho, o que eu não vou ser. Então, esses valores éticos e morais não existem nesses condutopatas. E depois, finalmente, o que mais eles não têm que as pessoas normais têm? O que eles não têm é que quando o objetivo deles é sempre deformado. O objetivo dele não é um objetivo, por exemplo, eu vou me formar para ser psicólogo e depois distribuir o bem. Ou eu vou me formar porque a minha consciência, ou melhor, eu não vou fazer o mal, eu vou dar esmola para os pobres. Ou qualquer coisa nesse sentido. Eles são deformados no desejo. Entenderam? Bom, vocês fizeram uma pergunta e eu acabei respondendo. Mas eu termino essa resposta dizendo o seguinte. Aí vem alguém e vai me perguntar, mas Guido,
E é fácil reconhecer eles no meio da sociedade, como é fácil a gente reconhecer os doentes mentais, que têm comportamento bizarro. É fácil reconhecer? Não, não é. Por quê? Porque como eles não rompem com a realidade, eles são sutis. Não tem problema de desenvolvimento. Então, eles podem manipular, torcer a verdade. Porém, tem uma coisa boa para vocês reconhecerem. Todos os crimes praticados pelos condutopatas, todos os crimes praticados pelos condutopatas também são crimes bizarros. São crimes que somente a gente pode compreender usando psicopatologia. A gente tem que, por exemplo, no caso dessa moça que a gente estava comentando, ou você põe psicopatologia, seja lá qual for, para explicar esse ato dela de matar pai e mãe, ou senão fica incompreensível. Pessoas não matam pai e mãe. Nesse caso do que picou a paciente, ele tirou a pele do rosto, fez um monte de coisa. Ou a gente admite que esse indivíduo tem psicopatologia, pode até não saber qual que é, mas tem. É bizarro. Esse matador de 3 serial killer, tem outras que eu poderia ficar aqui a noite toda conversando sobre esse caso. Mas então, basicamente é isso. Os crimes dos doentes mentais e dos fronteiriços são crimes bizarros. Eu termino esta resposta dizendo como que os franceses entendem esses indivíduos. Os franceses chamam esses indivíduos de morcegos. Por que morcegos? Porque morcego, ele tem asas, voa e não é pássaro. Ele tem pelos e não é um animal pilífero. Pronto. Demorei muito, né? A resposta. Pode, mais perguntas? Não, muito bom, perfeito, doutor Guido. Foi excelente. Agora tem uma pergunta, doutor, da Paulinha Macedo. Ela pergunta qual é o maior desafio de se atuar na área judiciária? Boa pergunta, Paulinha. E olha, o que eu posso dizer para vocês é que na área judiciária faltam psicólogos bem informados nesta área. Muitos. É uma área linda, maravilhosa, extremamente gratificante, mas desde já eu falo para vocês que não é plantação de couve, que você escolhe em 21 dias. É plantação de oliveiras. Planta hoje, vai colher o resto da vida, mas demora para colher. Mas é linda. O maior desafio é você lidar com todo respeito, hein? Com cabeças de bagre. Que tem muitos cabeças de bagre. Então, este é o grande problema. Porque o psicólogo judiciário, ele não é advogado, ele não vai advogar para ninguém, ele não vai defender ninguém, ele não vai atacar ninguém. Ele é um técnico que vai dizer que a perna está quebrada ou não está quebrada. Ou a mulher está grávida ou não está grávida. Ou esse indivíduo é doente mental ou não é doente mental, com as suas devidas consequências. Então, você pode errar, naturalmente. Errar é outra coisa, mas advogar, defender e etc. Então, este é o maior problema, que hoje os peritos que funcionam no judiciário são todos, ou a grande maioria, não digo todos, tem alguns bons, mas uma grande parte são peritos improvisados. E em vez de eles ajudarem a distribuir o justo, eles fazem exatamente o contrário. Então, talvez seja o maior desafio está na mão de vocês. Sim. Perfeito. Vamos ver aqui. A próxima é da Débora, eu acho. Como solucionar a falta do diagnóstico correto ao indivíduo psicopata no sistema judiciário? Boa. Quem fez a pergunta que emenda na pergunta passada. É muito difícil, porque você tem hoje um problema muito grande que as indústrias farmacêuticas, elas investiram muito na cabeça do médico psiquiatra e fagocitaram. Vocês sabem o que é fagocitar? Fagocitar é comer.
É abocanhar. Abocanhar a cabeça. Ou fizeram lavagem cerebral, é a mesma coisa. E incutiram neles tudo de ruim, que é justamente o laceamento do diagnóstico, né? Laceia o diagnóstico para caber muito diagnóstico, porque como o médico, ele que receita, então ele tem que ter uma justificativa. Então ele vai falar, olha, eu vou dar esse remédio porque esse indivíduo é bipolar. Não é bipolar coisa nenhuma. Bipolar é ele que não sabe fazer diagnóstico correto, não ele em doença, mas ele, a cabeça dele está podre. Hoje, para vocês terem uma ideia da gravidade de onde nós estamos, hoje se vende mais antidepressivo do que muitos antibióticos, mais antidepressivo do que analgésico, mais antidepressivo do que hipoglós. Todo mundo é doente mental, ou é bipolar, ou é depressivo, ou tem aquele déficit do transtorno da afetividade e da afetividade. Hiperatividade, né, também. É um absurdo. E tome remédio, tome remédio, tome remédio. Isso faz um mal danado. Precisa, vocês, então a esperança está em vocês. Então, quando ela faz, como é que a gente faz para essa falta de diagnóstico? A indústria farmacêutica, ela é patrocinadora da Classificação Internacional de Doenças, da CID, e patrocinadora do Manual Americano, o DSM-5. Ela patrocinou, ela paga tudo isso, paga as pessoas que vão lá, os hotéis, dão presentes e etc. E acabam fazendo diagnóstico altamente laceado. Então, para mim, a recomendação é voltem aos clássicos, voltem a estudar aqueles que estudaram realmente a psicologia, para vocês terem uma ideia, vocês que são psicólogos, que estão estudando psicologia, essas porcarias, me desculpe falar assim, mas eu não tenho outra forma de me manifestar com veemência. A CID e o DSM, que dão as cartas dos diagnósticos, eles não têm, para vocês terem uma ideia, não tem histeria, que foi a patologia do Freud, que estudou de doutrinas. Freud, Jung, Adler, Melanie Klein, todo mundo. Não tem a histeria. Como pode algo nesse sentido? Mas nem do ponto de vista histórico. E se vocês não resgatarem isso, a próxima geração, depois de vocês, não vão saber, a próxima geração não vai saber o que é histeria, a base do conhecimento da psicanálise, ou uma grande parte. Isso não existe mais. Eu estou falando deformaram a doença de Alzheimer. Hoje basta ter 65 anos, um pouquinho mais. Alguns lapsos minêmicos já é diagnosticado com Alzheimer. E quem faz isso? Esses psiquiatras. Esses psiquiatras que tiveram os cérebros lavados, coitados. E acham que estão fazendo ciência. E não estão, obviamente, porque o Alzheimer não falou isso. Isso não é verdade. Alzheimer falou outra coisa completamente diferente. Mas não é só isso. O bipolar. Hoje, se você tiver a infelicidade de perder um ente querido, ou estiver sem dinheiro no bolso, ou brigou com a namorada, você vai a esses psiquiatras, você está arriscado a ter o diagnóstico de bipolar e sair de lá com antidepressivo. Onde que nós estamos? Nós estamos nessa decadência e vocês precisam vingar. Vocês têm que falar não. Se os psiquiatras disserem para você não, mas assim, mas isso, fale, vocês estão errados. Você não sabe o que é histeria. Eles não sabem o que é histeria. Se você perguntar para esses novos psiquiatras, não tem ideia. Nem historicamente. Isso é um absurdo. Então vocês precisam vingar, mais uma vez. Sim. Gente, assim, a gente vai alternar um pouquinho as perguntas da caixinha e do bate-papo, tá? Tem uma pergunta aqui, infelizmente eu perdi quem é que fez, eu não sei quem fez, mas a pergunta é se
Um indivíduo, ele desenvolve traços de psicopatia desde criança ou ele vai se tornando psicopata no decorrer da vida? Foi Excelente a Pamela. pergunta. Muito, Ah, desculpa, foi a Pamela, isso. Pamela, excelente a sua pergunta, Pamela. É assim, ele nasce, se desenvolve e morre. Para ser bem, eu vou agora ficar objetivo nas respostas, tá? Nasce, se desenvolve e morre. Ninguém se torna um condutopata, psicopata, sociopata, que são sinônimos. Ninguém se torna por uma vivência dolorosa que teve na infância, ou seja lá em que época da vida. As vivências dolorosas, elas não criam condutopatas, elas criam neuróticos. Pessoas que estão inadaptadas, revoltadas, mas não vai criar uma pessoa sem sentimentos superiores, de piedade, compaixão e altruísmo. Você cria uma pessoa neurótica, que é desequilibrada, etc. Isso sim, mas não vai nunca criar um indivíduo portador de condutopatia. O condutopata nasce, se desenvolve e morre assim. Não tem tratamento, não adianta querer tratar ou ter a doce ilusão que ele vai mudar, porque ele não vai mudar. É orgânico, constitucional. Tem aí as... Próximo, vou botar aqui. O senhor acredita que a loucura seria o mal do século? Não. A loucura na cabeça desses psiquiatras mal formados, sim. Todo mundo é louco. Né? Basta morrer o cachorro na sua casa que ele vai achar que você tem bipolar. Não. Eu acho que vocês precisam resgatar a credibilidade nos mistérios da mente humana, na psicologia e, principalmente, o ponto básico é a psicopatologia. É vocês estudarem psicopatologia. Psicopatologia é o que é normal e o que é deformado. Por exemplo, no pensamento, né? Qual é a psicopatologia do pensamento? Você tem de conteúdo, por exemplo, ideias delirantes, ideias fixas, ideias prevalentes. Tá certo? É conteúdo de pensamento. E outras. E você tem no curso. O curso pode ser rápido, pode ser lento, um curso lentificado. Ele pode ser desagregado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você, São Jorge na Lua matando o dragão, porque caiu a caneta. Está tudo desagregado. Pode ser prolixo. Eu dar uma volta imensa e depois fechar. Né? Você me pergunta, que dia é hoje? Eu, bem, porque a folhinha, porque isso, porque o horóscopo. Hoje é dia 27. E pode ter fuga de ideias. Que são tematismos, né? E você se perde. Então, isso é bonito. É isso que vai dar o diagnóstico correto, que vai dar o conhecimento. Então, ir atrás de psicopatologia e esquecer CID, DSM, que é uma porcaria, esses métodos de quantas vezes você não se olhou no espelho durante a semana. 1, 2, 3, faz xizinho. Esses tais protocolos. Isso é ridículo, isso é ridículo. Uma criança pode aplicar esse protocolo, bater lá com o gabarito e dizer é isso e é aquilo. Isso é ridículo. Perfeito, doutor. Uma pergunta de Fernanda Escobino. Existem estágios ou níveis diferentes na psicopatia? Existem, e tipos existem, sem dúvida. Eu acho que, em linha geral, você poderia, quem foi que fez a pergunta, você poderia levar... A psicopatia é um transtorno mental como outro qualquer. Todos os males físicos ou mentais, eles têm graus de gravidade. Por exemplo, você tem Covid, grave e leve. Você tem tuberculose, grave e leve. Você tem... E assim também é no transtorno mental. Você tem graus. Agora, por que este desenvolve mais e esse desenvolve menos? Então, tem também o porquê, que é aquilo chamado potenciato. Por exemplo, eu tenho muita potência orgânica, constitucional, heredo familiar, minha, genética, para ser um condutopata gravíssimo. Então, tanto faz o meio social no qual eu estiver inserido, que eu vou manifestar as minhas condutopatias.
Agora, por outro lado, eu tenho uma pequena potência, tá certo? Uma pequena potência. Se eu estiver no meio social favorável, talvez eu quase passe imperceptível. Agora, se eu estiver no meio social muito desfavorável, talvez essa minha pequena a propensão, essa minha pequena potência, ela venha a se desencadear. Então, porque lembrem-se sempre disso. O ser humano, ele é biológico, psicológico, social e cultural. Então, não se esqueçam nunca do meio social no qual ele está inserido. Não se esqueçam da frase de Ortega y Gasset. Eu sou eu e minha circunstância. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, entendam o ser humano e suas circunstâncias para poder entender por que aquele psiquismo está daquele jeito. Vou fazer uma pergunta aqui da caixinha. Acho que Douglas, deve ser Doug. Há fatores neurológicos, ambientais e genéticos por trás do comportamento violento de um criminoso? Pois é, essa pergunta receberia a resposta que eu dei na resposta à pergunta passada. O ser humano, ele é biológico, psicológico, social e cultural. Por que eu coloco cultural? Porque às vezes a cultura num determinado lugar é diferente da cultura de outro lugar. E aquilo até é possível, o que não seria possível aqui. É um meio sociocultural. Então, claro que o meio no qual o indivíduo está inserido é importantíssimo. Eu volto a insistir, digamos que eu tenho uma pequena propensão orgânica, constitucional, física, neuronal, digamos assim, a ser um condutopata. Se eu tiver num meio social favorável a mim, etc., pode ser que eu não desencadeie, ou que eu seja só uma pessoa quase que imperceptível, talvez com um pouquinho de pouco sentimento superior de piedade, de compaixão, de altruísmo, mas eu praticamente posso não fazer nada. Agora, se essa mesma pessoa estiver num meio social muito desfavorável, talvez ele cometa crimes para comer, por exemplo, porque não consegue. Não sei, eu não gosto de fórmulas aplicáveis. Eu acho que tem essa fórmula geral. O ser humano é biológico, psicológico, social e cultural e deve ser visto nessa sua globalidade. Yasmin, vou fazer da Pituca, tá? A Pituca é conhecida do Guido. Pode fazer. Isso, doutor Guido, a pergunta da Pituca, ela diz assim, você podia falar um pouco do que aconteceu com os sanatórios, se ainda existe algum? Boa, o Pituca, antes de mais nada, muito obrigado, porque eu sei que foi você que fez esse encontro agradável com a Yasmin e com a Paula, e não só com as duas, com todo o auditório virtual e no qual você está incluída. Um beijo enorme para você, muito obrigado por essa oportunidade. Olha, sanatório, a palavra sanatório, ela vem lá de trás, mas eu acho que você queria falar, pode ser até manicômio, não sei, porque dos movimentos antimanicomiais e tal. Não, eles continuam aí. Manicômio são nomes apenas. Os hospitais psiquiátricos, eles tiveram vários nomes no correr da história. Eles começaram como casa de internamento, lá para trás. Depois eles viraram hospício, hospicium, que vem de hospitalidade, né? Porque eles eram internados para serem cuidados. E assim vai indo. E manicômio quer dizer manicomen, que é reunião de maníacos. Então, são nomes durante a história, mas eles continuam existindo, eles são importantes para a internação de alguns casos específicos. Não se pode internar indiscriminadamente. Aliás, eu não conheço nenhum médico de boa formação, de qualquer especialidade médica, que queira internar paciente. Nenhum médico quer internar, mas muitas vezes você precisa internar. Calcule esse indivíduo aqui na esquina que foi atropelado, eu tenho que internar.
Não tem jeito. Esse outro que teve um acidente vascular cerebral, eu tenho que internar. E muitas vezes você precisa internar doentes mentais e dar alta o mais rápido possível. Nenhum médico, o médico verdadeiro, nenhum psicólogo, nem ninguém quer internar por internar, de forma alguma. Mas às vezes você precisa da própria defesa do indivíduo. Vocês querem um caso simples de internação? Que isso aqui até pode dar debate, eu vou trazer esse caso simples, justamente para dar debate, talvez dê, casos de viciados graves em crack. Como que você não vai internar um viciado grave em crack? Você não tem saída. Por quê? Eu explico por quê. Este viciado grave em crack, que está mendigando, ele até sabe que o uso do crack está fazendo mal. Ele perdeu os dentes, está imundo, está cheio de problemas dermatológicos, perdeu amigos, família, e ele não quer mais usar. Ele sabe que o crack devastou a vida dele, mas ele não consegue. Ele não tem a vontade. O pensamento dele foi invadido por uma vontade que escravizou e ele vai usar. Então, o que você precisa fazer? Internar para dar comida, para dar sais minerais, para dar banho, para dar roupa limpa, para dar alimentação. E depois você vai trabalhando com esse indivíduo para tentar livrar ele dessa doença mental grave. Agora, se não interna, não tem saída. Não tem saída. Ponto final. Pituca, espero ter respondido, pelo menos em parte, a sua pergunta. Obrigado. Aqui tem uma... Cadê? Yasmin, eu posso fazer um pedido para você? Eu tenho agora, nesse exato momento, que começou, na verdade, às 7h30, já estou até um pouco atrasado. Eu tenho na Academia de Medicina de São Paulo, virtual. Então, pode ser mais 2 perguntas e a gente encerra. Eu prometo que, se vocês quiserem, eu volto numa outra oportunidade. Sem dúvida, doutor. Olha que a resposta vai ser positiva. Eu responderia mais 2 perguntas, se fosse possível, e depois eu tenho que, infelizmente, eu gostaria de ficar com vocês. Não, sim, com certeza. Houve um problema aí técnico, né, da gente tentar fazer a ligação, mas já foi maravilhoso até aqui, e aí já tem pedido aí para você voltar. Tá muito... Tem um pergunta que perguntou se é possível um psicopata amar. Boa pergunta. Todas essas perguntas, elas dariam quase que uma hora de diálogo com vocês. Não. Aparentemente, sim, mas a resposta é não. Eles não formam vínculos profundos. Mas eu posso me apaixonar, o psicopata pode se apaixonar perdidamente por um caso, etc. e tal, mas acaba. É fogo de palha. E pode ser que ele faça isso porque ele tem algum interesse, ou em conseguir isso, ou aquilo, uma vantagem, etc. Mas apaixonar, como as pessoas se apaixonam por um tempo longo, etc., impossível, não é. Tanto é que eles costumam não casar, ou quando casa é sempre problemático, se tem filho é sempre altamente problemático, etc. Então, nesse sentido de amar, esporadicamente, rapidamente, um fogo qualquer, isso sim, mas isso não é amor. Última pergunta. Não tem afeto, né, não, doutor? Certo. Deixa eu ver aqui rapidinho. O senhor fala da decadência dos psiquiatras. Todos são doentes mentais, depressivos, e a indústria farmacêutica contaminou os médicos. Então, como o senhor acha que seria um bom exemplo de um psiquiatra? Boa pergunta. Eu acho que, claro que tem bons psiquiatras,
minoria absoluta. Minoria. Eu acho que é preciso voltar à psicopatologia. Se vocês me permitem, essa resposta ela merece que seja feito a seguinte, naquele livro, no livro que eu falei para vocês, que os psiquiatras devem ser reeducados para funcionar como psicólogos. Então, isso eu acho importante, que eles sejam educados para serem psicólogos, que o foco está em tirar a medicação dos pacientes, importante para ser psiquiatra. Pedir desculpas. Os psiquiatras, esses que só veem remédio, tudo, tem que pedir desculpa por esse erro de induzir, e anos seguidos, o uso de remédios. Esse bom psiquiatra, ele tem que descartar completamente a CID e a DSM, que são aqueles grandes catálogos, e voltar para a psicopatologia, vai estudar Jasper, um pouquinho de Jasper. E lembrar que os medicamentos psiquiátricos disponíveis, eles devem ser apenas sob circunstâncias estritamente controladas. Para aqueles casos que, de fato, que haja necessidade de uma medicação. Então, eu acho que o bom psiquiatra teria que retornar aos ensinamentos dos mestres da psiquiatria. Vão ler esses grandes mestres. Os psiquiatras hoje não sabem mais quem é Freud. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar uma ideia para vocês verem a que ponto que se chegou. Existe um livro que eu não vou falar o nome, porque alguém pode comprar, e esse livro é um lixo. Ele deve ser... É uma verdadeira... É um lixo. Esse livro, ele se diz tratado de psicologia. Então, um tratado... Eu fui no índice remissivo para ver, num tratado, não tem o verbete Freud. Ora, não tem o verbete Freud num livro que se diz de psiquiatria, ou que seja apenas histórico. Olha, Freud foi ótimo, foi péssimo, mas não tem um verbete com Freud. Então, esses são os psiquiatras de hoje em dia, ignorantes da psiquiatria, ignorantes da psicologia. Então, é preciso voltar à psicologia, a saber o que é psiquismo, pensamento, sentimento, intuição, percepção. O que é isso, como funciona? O que é consciente, o que é inconsciente. Hoje é tudo neurônio. Neurônio banhado por neurotransmissores. E tome droga, e tome droga, e tome droga. E os psiquiatras são as meninas dos olhos dos fabricantes de remédio. Então, com isso, com essa mensagem, eu me despeço de vocês, agradecendo mais uma vez e ficando à disposição para uma próxima. Muito obrigada, doutor. Não, só queria comentar aqui, Yasmin, o pessoal aqui no bate-papo, não sei se o senhor está vendo, está todo mundo agradecendo, elogiando demais, e todo mundo esperando realmente uma próxima, porque é uma aula e tanto, sensacional. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Um abraço apertado a todos os participantes. Para mim é uma honra e um privilégio estar com vocês mesmo, do fundo do meu coração, porque é em vocês que eu acredito. Tchau. Obrigada. Tchau, doutor. Obrigada, viu? Boa noite. É isso, então, gente. Muito obrigada para todo mundo que compareceu. Foi maravilhoso, né? Nossa, foi muito bom, né? Muito emocionada. Vamos ver se a gente consegue marcar uma outra. Teve muita pergunta. Foi até difícil de organizar isso, né? A gente vê as perguntas do bate-papo, tem perguntas na caixinha de perguntas, mas eu salvei aqui tanto o bate-papo quanto as perguntas que vocês fizeram. E aí, se a gente fizer uma outra live, a gente já começa com essas que vocês fizeram, tá bom? E vou tentar aqui salvar para quem não conseguiu assistir, tá bom? Muito obrigada. Legal. Obrigada, Paula. Gente. Obrigada, Yasmin. Foi ótimo, viu? Prazer. Um beijo, gente. Até a próxima.
Até, tchau.